Gente, paz do Senhor. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu, com muito carinho, estou feliz demais de estar aqui. É uma satisfação muito grande saudar vocês. E eu, com muito carinho, saúdo vocês em nome da Igreja Pentecostal de Barbuda. Barbuda Pentecostal Church é a igreja que eu sirvo como pastor, lá na pequena ilha de Barbuda. Outro dia eu mostro uma foto de Barbuda para vocês. Hoje não deu tempo de programar nada, de preparar. O pastor Marcos me surpreendeu, disse, Jeremias? E eu disse, sim senhor, sim senhor, ninguém aqui vai rejeitar a oportunidade não. Sempre um prazer servir essa igreja com uma palavra de Deus, viu? Obrigado pelo carinho, pelas orações. Na internet, as pessoas que têm o meu contato aqui na igreja sempre me mandam uma palavra de encorajamento, de carinho, de amor. Eu me sinto muito amparado, viu? No momento de solidão, que a gente está lá em Barbuda, Jesus usa alguém para dar um oi, ô pastor, Deus abençoe. Às vezes uma ligação, uma mensagem. É um carinho muito grande que eu recebo dessa igreja, minha igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Mas esses são os mais, e não os anônimos, que às vezes não mandam um oi assim, no WhatsApp ou pelo Facebook, mas estão orando pela gente. Isso é um prazer imenso receber esse suporte em orações. Ninguém jamais poderá pagar por uma oração intercessória. Não tem preço, não tem custo. E Deus recebe a glória por isso. Os pastores amigos, pastor Marcos, pô, pastor, o senhor não quase virou meu irmão, o senhor literalmente se tornou meu irmão. O pastor Jeremias, nós nos falamos assim quase todas sei lá, todo dia a gente se fala, o papai liga pelo vídeo, a gente conversa um pouco pelo WhatsApp. E ele é um homem tecnológico, pastor. Ele está ligado na tecnologia. E ele sempre comenta das façanhas de vocês. Assim que eu cheguei, ele falou, manda um áudio pro pastor Marcos, para avisar que você está aqui. Aí eu peguei do celular dele, mandei um áudio pro pastor. O resto é história, o resto é história. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz, viu? Muito feliz de estar aqui. E eu gostaria de compartilhar com a igreja uma palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nós leremos um texto bíblico. E eu vou fazer a exposição de subdividir o contexto do que nós leremos em 3 assuntos e fazer uma conclusão apropriada para o tema. Amém? Nós leremos uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, que é Filipenses, no 2º capítulo, e nós leremos também o 5º ao 11º verso. Filipenses, 2º capítulo, 5º verso e em diante. Amém? Filipenses, 2º capítulo, a partir do 5º verso e em diante. Glória a Deus. Estou usando aqui, com muito carinho, a Bíblia que eu ganhei do pastor Frausilino, meu pastor. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Xodó, que foi para Barbuda e voltou sã e salva. Essa Bíblia foi motivo de muita alegria entre as minhas crianças lá na minha igreja em Barbuda. Eles gostam muito do português. Eu tenho ensinado português para eles lá. Tem sido muito interessante a nossa desenvoltura entre eles. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou
soberanamente, ou sobremaneira, perdão. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Essa é uma das adorações mais belas do cancioneiro popular do Novo Testamento. O Novo Testamento tem algumas adorações assim, como o Magnificat de Maria, a adoração de Simeão, o Cântico de Ana, mas Paulo aqui Paulo é meio exagerado, né, gente? Ele é meio Paulo é Paulo. E a Deus seja a glória pela escritura deste texto, que nos ajuda a elucidar algumas verdades sobre Cristo. E praticamente hoje eu quero falar sobre um tema muito simples, mas muito preciso para o tempo, a estação que a gente está vivendo. Eu quero pregar sobre a glória do nome de Jesus. A glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero iniciar a minha exposição fazendo aqui referência a uma situação que ocorreu semanas atrás. Existe um especial de Natal que foi lançado por uma produtora, um canal do YouTube, chamado Porta dos Fundos. Alguém já ouviu falar desse canal? Eles têm vídeos muito engraçados até, assim, de humor, de brincadeiras. Porém, eles têm assim, um quê muito peculiar no que diz respeito à religião cristã. E nesse especial em particular que eles lançaram, se chama Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo. E estreou dia 3 de dezembro. E eu mesmo estando lá em Barbuda tive acesso a esse especial. Eu li algumas críticas, depois me interessei por assistir o que estava sendo, o que eles estavam dizendo. E encontrei duas coisas. Primeiro, encontrei uma produção muito bem feita, uma arte final bem feita. Porém, encontrei um teor de zombaria quanto à personalidade de Cristo muito grande, mas muito grande mesmo. A grande fala e desculpa que eles dão é que eles zombam, escarnecem ou tiram sarro de todas as crenças, todas as religiões, todos os segmentos religiosos. Bom, nós somos um país livre, um país laico, por lei, e até então aqui a gente tem direito de expressão, de falar o que pensa, falar o que quer, sem restrição alguma. Todos aqui nesse país são livres para dizer aquilo que querem dizer. Porém, após dizer o que se quer dizer, depois de dizer aquilo que eu quero dizer, depois de me expressar, eu preciso arcar com algumas consequências daquilo que disse, ou da maneira com que me expressei. E no caso deles, e essa é praticamente uma das grandes ações que estão sendo movidas contra esse documentário propriamente dito, que foi lançado em uma plataforma de streaming digital, é que pessoas estão assinando. Existem 2 baixo-assinados, um tem pelo menos 180 mil assinaturas e um agora tem quase 1 milhão de assinaturas para que esse documentário seja tirado do ar, seja removido. Nós poderíamos entrar em um argumento mais técnico, por direito, por lei, no que diz respeito a isso. Eu não farei isso agora. Concordo que todo mundo precisa se expressar, ter o direito de expressão. Mas deixa eu fomentar uma palavra aqui no seu coração. E preste atenção nisso. Se Jesus disse em São Mateus 13:16 em diante,
Lá no 19, lá embaixo ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no que diz respeito à igreja. Vocês acham que as portas dos fundos vai dar alguma coisa? Gente, se a porta do inferno não tem chance com a gente, mas as portas do fundo, o povo... Não, gente, calma. Não precisa tanto alarde, não. A igreja deve tomar um partido, do ponto de vista da sua crença, defender aquilo que acredita. Sim, é um posicionamento sério. E é um posicionamento real. Mas a igreja também deve se manifestar com a mesma veemência, com a mesma honradez, com a mesma, entendeu, veracidade, com as desigualdades sociais que acontecem no nosso país, com as falcatruas nos escalões políticos. A igreja não pode escolher um único segmento para se manifestar com todo esse alarde. Ok? E eu e você não precisamos nos sentir ofendidinhos com o documentário. O vídeo como é que, eu nem lembro o nome desse negócio que eles fizeram aí. É o especial de Natal. A gente não precisa se sentir ofendido com isso. Porque eles fizeram uma zombaria, um escândalo. A gente não precisa se sentir ofendido. Porque eu preciso saber defender o que eu creio, a minha fé. Tudo bem, eu sei. Você sabe, você crê em Deus, por que crê? Creio porque acredito que Ele existe, tenho provas, evidências bíblicas, tenho a transformação da minha vida, creio nisso. Se você sabe defender a sua fé, tudo bem. Mas Deus não precisa de defesa. Jesus sabe se defender. Deus sabe se defender. E toda vez que a igreja se posiciona como uma defensora de Deus neste padrão, a igreja acaba por impor à sociedade um certo medo da crítica. E a gente não precisa ter medo da crítica, medo da zombaria. Não, a gente não precisa ter medo da zombaria ou da crítica. Por quê? E agora eu vou dar uma cereja nesse bolo. A gente só atira pedra em árvore que tem fruto. Eu nunca vi menino passar embaixo de uma mangueira só de flor e tacar pedra em flor. Não, a gente só atira pedra na mangueira que tem umas mangas boas, aquelas coração de boi assim que tá. É nela que agora cai. Fica aí, meu filho, que eu vou jogar pedra. E se alguém atira pedras ou atira sátiras ou zombarias à igreja, das duas uma, ou a igreja tem frutos bons, ou a igreja está incomodando em alguma área, ou a igreja também precisa rever alguns dos seus conceitos, né? E deixemos essa em aberto para uma outra fala. Sim, frutos que a gente tem que olhar e estão podres nessa mesma árvore. Mas Deus é o Senhor da igreja. E como cristãos, nós podemos olhar para uma situação como essa, a exposição desse documentário, não um documentário, um especial de Natal, tem 45 minutos. Eu não vou dizer para ninguém aqui, não assiste, não, que isso? Pode assistir, pode saber do que se trata, porque tem gente que diz, não assista, como assim não assista? Claro, você pode assistir, pode saber o que está dizendo, pode entender, ver ali do que se trata, mas você não pode deixar isso subir para o seu coração, do ponto de vista da mágoa. Olha, estou magoado com isso. Não deixa te influenciar para o negativo, não. Foca no positivo, porque existe uma certa positividade nisso, se não faz nada contra Jesus, se não faz nada contra o Evangelho. A mídia não olha. A mídia não... Entendeu? O pessoal não vai dar a moral e o valor necessário. Quer ver só? Em 2017, eles fizeram um documentário parecido com esse, e não teve expressão, vocalidade alguma. Mas nesse ano eles repetiram a dose com um terceiro episódio e a provocação aumentou um pouco. E a repercussão foi um pouco maior. Nós não podemos cair nessa ideia. Não fique ofendidinho, não. Sim. Como eles fizeram? Então, o pastor Paulo se referiu a uma situação aqui, um determinado grupo sectário na França recebeu uma sátira contra o seu segmento religioso, e a revolta contra a imprensa ou contra os jornalistas que fizeram a sátira, etc., foi absurda, foi tiro, foi morte, foi bomba. Nós não somos desse povo, nós somos do povo de Cristo.
Nós somos o povo de Cristo, o Cristo que entregou a sua vida e não requereu, ele não quis a sua vida acima de tudo, ele entregou a sua vida. Nós somos esse povo. Para a gente, o morrer é ganho e o viver é lucro. Essa é a nossa filosofia, essa. Nós não vamos nesse patamar. E é por isso que eu recebo de Deus essa graça de falar um pouco sobre a glória do nome de Jesus. Porque se eu olhar para Jesus e olhar para a sátira que é feita, eu olho para a história de Jesus e depois olho para a piada, a brincadeira que é feita, não tem comparação, gente. A história de Jesus é superior à piada. A história de Jesus é maior que a brincadeira. A história de Jesus é maior do que a zoeira que é feita. É muito maior. Aleluia. Eu estou esquentando aqui, segura. Eu estou meio desenferrujado, entendeu? Com o meu português, mas vai voltar, vai ficar bom. A glória do nome de Jesus. Todos nós temos nomes. E desde a primeira criação, o primeiro homem criado, Deus o nomeou. Desde então, o primeiro homem nomeia filhos. A primeira mulher nomeia filhos. E todos nós temos nomes. Nomes são importantes para a nossa referência social, para a nossa convivência familiar, para o nosso reconhecimento próprio, autorreconhecimento. E alguém que chama meu nome me faz lembrar de quem eu sou. E através do seu nome, o nome pode ter algumas outras representações sociais, tanto econômicas. Poxa, está com nome sujo. O que quer dizer o nome sujo? Quer dizer que na ficha dessa pessoa, ele tem ali algumas restrições financeiras. Então, eles dizem a expressão nome sujo. Quer dizer que toda a sua vida tem ali uma dificuldade financeira que ele não conseguiu sanar, ou etc. Então, o nosso nome está relacionado com a nossa identidade social. Agora, preste atenção. Os nossos nomes têm níveis de importância. Por exemplo, José. Um nome muito comum. Mas se eu disser José de Alencar, né? Nossos nomes são nomes comuns. Dizer Jeremias. Jeremias Apolinário. Olha lá, você já olha olha o lindinho ali. Ele já, papai, pastor Jeremias, já está ali. É o alvo do... A gente olha direto para quem tem a referência do nome. E o seu nome e o meu nome recebem a honradez, a honraria merecida ao longo da vida. Enquanto a gente vive, a gente constrói reputação, e a reputação é em cima do nosso nome. O nosso nome é o alvo das críticas ou dos elogios que a gente recebe. Uma mulher e um homem, quando se casam, eles compartilham o mesmo nome. Quando se separam, meu papai diz uma coisa, ele diz, quando um homem e uma mulher se separam, pode ser que os nomes troquem-se. Alguém pode dizer, olha a mulher do fulano, ou olha o esposo da fulana. A associação ao nome continua, mesmo depois de uma separação. Então, o nosso nome faz parte da nossa identidade social de maneira direta. Agora, se a gente olhar o nome de Jesus, além do nome de Jesus representar a sua identidade social pessoal, ele sendo ser humano, homem, o nome de Jesus, ele é diferenciado por conta da reputação que gira em torno deste nome. A reputação do nome de Jesus é especial. É diferente das demais reputações de personalidades neste mundo. A reputação do nome de Jesus é tão grande que as datas da história da humanidade se dividem em duas datas. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se isso não é uma importância sob um nome, eu não sei o que é. Eu nunca vi ninguém dizer antes de Jeremias, depois de Jeremias. Não, meu nome não é tão importante. É um nome, né, interessante, graças a Deus. Exatamente, nada pode libar. Lama não suja o nome de Jesus. Uma brincadeira, uma piada, pode existir. Existem sátiras em diversas culturas quanto ao nome de Jesus. Mas nada iliba, nada mancha a reputação de Jesus. Oh, gente, como é bom fazer parte desse credo,
deste grupo de pessoas tão seletos que decidiram chamar o nome de Jesus de Senhor. E ao remeter a minha ideia ao nome de Jesus, algumas coisas surgem na minha mente. A primeira é que esse nome promove cidadãos comuns a cidadãos dos céus. Este nome transtorna ou move, mexe com pessoas destinadas ao inferno e os tornam cidadãos dos céus. Esse nome traz ajuda àquele que está em necessidade. Esse nome traz paz ao que está em tormento. Esse nome traz descanso a quem está enfadado. Esse nome traz esperança a quem está desesperado. Esse nome traz conforto a quem está totalmente desachado da vida, perdido na vida. Esse nome já acalmou a febre e já ressuscitou mortos. Esse nome já quebrou as cadeias do pecado. Esse nome já livrou os cativos. Esse nome já tirou dos oprimidos o jugo. Não há outro nome tão sacro quanto o nome de Jesus em toda a história. Esse nome a quem me refiro, o nome de Jesus, é um nome que emana glória. E glória, em sua tradução mais esdrúxula, mais literal, quer dizer esplendor. É um nome que brilha. É um nome que, de acordo com a manifestação desse nome, existe um brilho diferente nas pessoas que carregam este nome por fé. Este nome inaugura uma etapa na história em que homens perdidos podem encontrar um Deus resgatador. Enquanto eu faço essa descrição aqui, eu quero que você procure aí no seu coração qual que é o nível de intimidade que você tem com este nome. Qual que é o nível de intimidade que você tem com este nome? Eu quero pregar sobre a glória do nome de Jesus. Ao observar o texto que nós lemos agora, de Filipenses 2, 5 ao 11, do verso 5 ao verso 8, eu vou encontrar aqui as razões para a glória deste nome. As razões para a glória deste nome. Do verso 5 ao verso 8 eu encontro as razões para a glória deste nome. Se a gente, no verso 9, propriamente dito, a gente vai encontrar uma razão assim, mais técnica, porém, do verso 5 ao verso 8, eu vou pontuar aqui as razões que eu encontro do 5 ao 8. Vamos lá, a primeira razão é a sua estação, ou o lugar onde ele está estacionado, a sua posição. É onde ele descansa em padrões sociais, ou em toda a história da humanidade. Onde é que esse nome repousa? E nessa razão, a gente vai ver versos 6 e 7, o verso 6 e 7 vai dizer que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. O verso 6 e 7 vai declarar uma verdade absoluta sobre Jesus. Vai declarar para a gente que Jesus é Deus. E nós cremos plenamente nisso, que Jesus é Deus. Jesus é Deus em forma humana. E o credo nesta verdade nos torna cristãos, nos torna filhos de Deus. Crer nisso, que Jesus é Deus em carne humana, é indispensável para a nossa fé. Caso nós tenhamos dúvidas, ou não creiamos literalmente que Jesus é Deus em carne, alguns desafios nós vamos enfrentar. O primeiro desafio seria, de onde é que vem o poder desta divindade que a gente clama Jesus? Porque se ele não é Deus em carne, de onde emana este poder? Do que ele fez, o que ele pregou, o jeito que ele ensinou? De onde vem? É um desafio a ser respondido. Se nós não conseguimos sustentar a fé e o credo que Jesus
é Deus em carne, outro desafio seria: por que é que nós estimamos louvor e adoração a alguém que não é divino? Como é que eu posso adorar alguém que eu não considero divino? E isso é uma dificuldade que eu preciso responder se eu não creio que Jesus é Deus em carne. Mas como nós cremos que Jesus é Deus em carne, nós não temos dificuldade em responder que o poder que ele possui para fazer o que fez e para fazer o que faz até hoje pela nossa fé é um poder de Deus. Nós não temos dificuldade em dizer que nós adoramos a esse Jesus, dizemos glória a Jesus, dizemos majestade a Jesus, dizemos amém a Jesus, dizemos Jesus é santo. As palavras de louvor, de adoração, de engrandecimento que nós entregamos a Jesus não são palavras de restrição. Nós não fazemos isso com medo, nós fazemos isso com entrega, com alma limpa, com coração puro, crendo que Jesus é Deus. E ao observar este fato, algumas coisas têm que ficar muito claras para a gente. As implicações dessa verdade de Jesus ser Deus, tem que ser considerada do ponto de vista oposto também. Porque imagine nós descrevermos essa ação. Deus o Pai, o eterno Criador, o divino Deus, descendo à forma de servo, a forma corpórea humana, habitando uma carne fíbula e pequena e frágil e doente e pecadora e toda necessitada como a carne humana. Imagine isso. É como você colocar o universo dentro de uma caixinha de fósforo. E isto é humanamente impossível. Mas Deus o Pai tratou de que isso acontecesse, e Cristo, quando assume a forma de homem, de acordo com a narrativa do texto, no verso 6 e 7, não teve por pretensão chegar aqui maior do que todo mundo, chegar aqui brilhando na frente de todo mundo, chegar aqui andando sobre as águas, na frente de qualquer pessoa, chegar aqui pulando de uma montanha para outra, passar aqui voando, porque não aceito andar de jumento, eu vou mudar o meu transporte, vou voar, posso vencer. Ele podia vencer a lei da gravidade sem problema algum, mas ele escolheu assumir a forma de servo, a forma corpórea humana, humilhou-se e permaneceu entre nós o mais humano possível. Tão humano, tão semelhante a nós, tão semelhante às pessoas de sua época foi Jesus, que Judas precisou distingui-lo entre os discípulos com um beijo. Se Judas não chega e beija Jesus, ninguém ali ia saber quem é Jesus. Ele não era diferente de ninguém, ele não tinha uma túnica mais bonita, não tinha uma barba mais ajeitadinha, não tinha um cabelo mais diferenciado. Ele era semelhante aos seus discípulos, aos seus comparsas. E preste atenção, quando a gente olha para Jesus, ele vem como um servo comum. Isaías 53:3, é interessante que Isaías está 630 anos antes de Jesus. Isaías diz assim, ele foi ferido. Isaías está no passado e está dizendo no passado. É como se Isaías tivesse visto Jesus ser ferido e disse, olha, ele foi ferido. Oh, aleluia. Olha como isso é interessante. Deus leva Isaías a um ato profético tão forte, tão poderoso, que Isaías, ele descreve Jesus na sua aparição, como se ele já tivesse visto aquilo que tinha acontecido. E então, Isaías me impressiona quando ele diz, ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, acostumado com os trabalhos. No verso 53, capítulo 53, verso 3, ele diz, e ele era um de quem nós escondíamos o rosto. Ele não era alguém populista. Ele se tornou popular, mas não era populista. Não procurava o holofote, não procurava todo o glamour da sua época, como alguns dos fariseus e saduceus procuravam. Ao observar isso, a sua estação, a gente tem que observar a sua submissão. Porque quando Jesus vem, Jesus não é impositivo na sua exposição divina, na sua apresentação. Não. Jesus é submisso. E deixa eu pregar uma coisa a nós aqui essa noite. Eu digo a nós porque isso cabe mais a mim do que a qualquer outra pessoa. É necessário que nós reconheçamos o poder da submissão. Toda pessoa que se submete a uma autoridade receberá exaltação. É a lei. Nós não devemos nos autopromover. A submissão é a chave de qualquer entrada. A submissão abre qualquer porta. Por isso que Jesus não chega batendo na porta. Jesus chega dizendo, eis que estou à porta e bato.
Quem arromba, quem mete o pé na porta, está em uma situação de autoridade diferente. Jesus diz, não, comigo vai ser diferente. Eu vou dizer, eu estou à porta e bato, entendeu? Vai ter a hora, vai chegar a hora, é claro, que a autoridade de Cristo será inquestionável na sua aparição divina, na sua glória esplêndida. Quando ele surgir entre as nuvens com poder e glória, de acordo com Apocalipse 1, verso 7, Apocalipse 1, verso 7, ele vem e todo olho verá. Aí vai ser diferente, aí é outra história. Mas nessa aparição dele entre nós, para nos resgatar na salvação, ele não vem violento, ele não vem bravo, ele vem submisso. E é isso que impressiona muita gente. Isso impressiona todos com quem ele teve contato. As pessoas não tiveram nada com que o acusar, com que o ofender, com que o oprimir. Ele veio submisso. É claro que Pilatos, em São João 18:37, Pilatos diz a ele, você é rei? E Jesus disse, você disse que eu sou rei. Nem ali Jesus podendo fazer afirmações muito sarcásticas contra Pilatos, dizendo, olha, espera um pouquinho, que eu vou voltar, entendeu? Vou puxar seu pé, eu vou puxar o seu pé. Fica tranquilo, que eu vou voltar. Não, Jesus não é sarcástico em momento algum. Jesus é simples, Jesus é submisso na sua aparição. Ninguém matou Jesus. E eu digo essa afirmação aqui porque tem gente que dizendo, olha, os judeus mataram Jesus. É uma afirmação um tanto errônea. Jesus se entregou para morrer. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou para morrer. E a atitude deles de fazerem parte dessa execução torna-os meros instrumentos da graça de Deus. Porque se Jesus não se entrega para morrer, a gente não tem um sacrifício pleno. Se não tem sacrifício pleno, não tem perdão de pecados. Se não tem perdão de pecados, a gente está condenado eternamente. Mas quando Jesus se entrega para morrer, tem sacrifício supremo, tem remissão de pecados e tem Jesus voltando à vida no poder da autoridade que o Pai tinha lhe dado. Então não há uma negatividade na entrega de Jesus. Não é negativo, isso não é uma coisa, Jesus se entregou. Não é algo assim sadítico, triste, uma coisa que a gente anuncia com todo o temor, uma desgraça. Não. É algo positivo, porque Cristo se entrega. Ele tem a habilidade de entregar a vida para quem ele quiser. Ele disse, eu entrego a vocês vão tirar essa minha existência momentânea, mas eu retorno para a glória e no poder da glória do Pai. Jesus é submisso até na hora de sua morte. E por último, no caso de Jesus e a razão pela glória dele, eu sugiro que a gente observe o sacrifício em si. Porque o sacrifício de Jesus, a entrega que ele faz, é tão suprema, tão perfeita, tão digna. E ele não espernia, ele não briga. E Jesus não morreu no hospital. Jesus não morreu sobre efeito de penicilina, ou o que mais que tira dor? Como é que é outro que tira dor? Morfina. Jesus não morreu. Vem dar morfina que está doendo. Não. Jesus levou toda a penalidade da morte sacrificial, da crucificação. Uma das penas mais horrendas da época, ele levou aquela dor. E quando Jesus passa por ela, por completo, enfrenta essa dor, vai à morte, e propositalmente diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o sacrifício de Cristo é tão completo, é tão perfeito, que ele é capaz de salvar até mesmo quem o sacrificou. Oh, aleluia! 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 É um sacrifício tão perfeito que é capaz de alcançar um rapaz do lado dele aqui dizendo, olha, se o senhor é rei mesmo, me dá uma força aí. E ele diz, rapaz, hoje mesmo estarás comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Essas são as razões que eu apresento para a glória desse nome. Mas então, eu preciso ir para frente e dizer sobre a realidade da glória desse nome. E a realidade da glória do nome de Jesus se divide em pelo menos duas ideias. A primeira é que ela é uma glória soberana, e a segunda é que ela é uma glória singular. Primeiro, uma glória soberana. Não existe nenhuma outra glória que supasse ou subestime ou ultrapasse a glória de Jesus. Não existe uma outra glória que ultrapasse o nome dele. A glória do nome dele é inalcançável. Não existe nenhuma outra glória que supere a glória do nome de Jesus.
Eu digo isso porque existe um decreto divino que decretou Jesus, existe uma legalidade, uma lei divina que posicionou a glória nesse nome e ninguém pode revogar. Olha o que nos diz o verso 9. O verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou. Essa palavra exaltar quer dizer levantar às maiores alturas, posicionar em lugares altos. Deus o exaltou. Quem levantou, exaltou, posicionou Jesus nas maiores alturas, não foi nem os seus feitos, mas foi Deus. Quem levantou o nome de Jesus com tamanha glória nas maiores alturas, não foram nós, não fomos nós, não foram as pessoas da sua época que falaram Jesus, Jesus, Jesus. Não, foi Deus. Como Deus posicionou o nome de Jesus nas maiores alturas, o que a gente faz? A gente só reconhece isso, porque não tem mais o que fazer. Deus posicionou o nome de Jesus nas maiores alturas, e o texto diz que Deus o exaltou soberanamente. É de maneira inabalável, nada pode abalar a soberania desta glória que foi imputada ao nome de Jesus. É por isso que em São Lucas 24, 47, o texto diz: e para que haja remissão e arrependimento, e para que arrependimento e remissão de pecados seja pregado neste nome, sobre todas as nações, começando em Jerusalém, e até os confins da terra, das quais vós sois testemunha. Então o nome de Jesus é exaltado tão alto, para que todas as nações possam olhar este nome de onde quer que elas olhem e percebam a grandeza deste nome. Qualquer outra cultura, qualquer outro segmento cultural, social, sociocultural, econômico, em qualquer estação deste mundo, existe lugar para reconhecer a grandeza do nome de Jesus. Qualquer outra religião, qualquer outro segmento de credo, depois de ouvir a história sacra que os evangelhos dão a Jesus, precisam tomar uma decisão e reconhecer que Jesus é o Senhor. E dizer: poxa vida, a gente tem alguém aqui que é distinto das demais pessoas que nós tivemos, das demais personalidades humanas que nós tivemos, das demais personalidades que passaram pelo planeta, das pessoas que fundaram nossa própria religião, nossa ideia. Esta pessoa que é distinta de todas as demais. Deus exaltou o nome de Jesus. Eu digo também que é uma glória singular, porque Deus não exaltou mais ninguém a este nível. E a minha exaltação e a sua exaltação, a gente diz: Deus vai te exaltar, aleluia, amém, Deus vai nos exaltar, mas são exaltações em níveis muito baixinhos. É uma exaltação no seu ambiente de trabalho, é uma exaltação entre pessoas que te ofenderam, te acusaram, te deixaram assim para baixo, é uma exaltação assim na sua vida pessoal, é uma exaltação que você busca para sair de um patamar para um outro patamar. Deus pode te exaltar e te dar essa exaltação, mas Jesus foi exaltado de uma maneira tão absoluta que a nossa exaltação é muito pequena perto da exaltação que Jesus recebeu. E só de você e eu reconhecermos a exaltação do nome de Jesus, a sua exaltação já nem precisa, você não precisa nem ficar preocupado em ser exaltado ou não, aleluia. Só de reconhecer a exaltação do nome de Jesus, a sua exaltação se torna efêmera, e Deus faz como quer, acontece como quer, recebe a glória como quer, mas Jesus já está exaltado, isso é o que importa para a gente. E uma vez que Jesus está exaltado, nada é impossível àqueles que creem em Jesus. Eu quero encerrar usando o verso 10 e 11, para entrar na minha conclusão, dizendo que deve haver uma resposta à glória do nome de Jesus. Primeiro eu disse que existem razões para a glória deste nome. Então eu disse que existe uma realidade de acordo com a glória deste nome. E eu quero encerrar dizendo que é necessário que haja uma resposta à glória deste nome. Ao entrar em contato com essa exposição, com esta fala aqui que eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui, o verso 10 e 11 vai dizer algo para a gente assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso não é um imperativo indicativo. Uma outra verbalização, uma outra tradução diria: se dobrará
todo joelho. Esse assim seria um imperativo indicativo. Essa resposta que vai ser dada à glória do nome de Jesus, de acordo com o texto, ela é uma resposta involuntária. Como assim, pastor? É involuntário. Ao nome de Jesus se dobrará todo joelho. O texto não está sugerindo que ao nome de Jesus as pessoas escolherão se dobrar ou não. O texto não está dizendo que ao nome de Jesus as pessoas ficariam um pouco indecisas. É um pouco de glória, entendeu? Me impressionou, mas, entendeu? Não, o texto está sugerindo aqui que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, e isso é imperativo, indicativo, isso aqui é lei. O texto diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, ou seja, haverá uma conversão geral das pessoas que entrarem em contato com a mensagem do nome de Jesus. Preste atenção no que eu estou dizendo a você aqui agora. Ao ouvir a mensagem sobre o nome de Jesus, sobre a personalidade de Jesus, você tem que responder. Essa promessa inserida aqui, que se dobrará todo joelho, é uma promessa que diz respeito à aparição futura de Cristo, na sua glória suprema. Ao nome dele se dobrará todo joelho, essa promessa diz respeito à aparição futura de sua glória eterna, como a gente acredita na segunda vinda de Cristo e a sua manifestação para toda a humanidade. Mas ao ouvir o nome de Jesus e ao ouvir essa fala sobre o nome de Jesus, você precisa começar a reagir a isso. E essa reação de agora, ao ouvir isso, ela é voluntária. A reação pregada no texto aqui é involuntária. Vai dobrar e acabou. Vai dobrar, não tem jeito. Todo joelho vai dobrar. Qualquer joelho, é um joelho, vai dobrar. E esse é no sentido mais simples, ele está dizendo que todos reconhecerão a glória do nome de Jesus. É um sinal de reconhecimento. Qualquer pessoa, em qualquer segmento, entendeu? Vai reconhecer que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porém, ao ouvir a mensagem de Cristo agora, enquanto esse momento aqui não chega, você precisa começar a responder a isso. E aqui que eu sugiro refletir a pergunta que eu nos fiz no começo, qual que é o nosso nível de intensidade, de intimidade com esse Cristo, com esse Jesus? Porque a nossa resposta deve ser primeiro um reconhecimento da sua posição. Nós que estamos em Cristo, nós que cremos, precisamos reconhecer a sua posição. Você que ainda não está em Cristo, não crê em Cristo, mas me ouve agora, você precisa reconhecer a posição de Cristo. E essa resposta, do ponto de vista do reconhecimento da sua posição, eu tenho que saber qual que é o lugar que Jesus ocupa na minha vida. E preste muita atenção a todos nós aqui, gente, nós precisamos ser muito técnicos nisso. É proposital. Eu preciso estipular, escalar, escrever, anotar, pontuar, dizer que lugar Jesus ocupa na minha vida. Jesus é alguém que eu trato como se fosse o 90? Jesus é alguém que eu trato como assim, deu ruim, deu errado, chama Jesus. Não. Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Jesus é o primeiro, Jesus é o segundo, o terceiro. Quem é Jesus na minha vida? Reconhecer a posição de Jesus é importantíssimo. Romanos 14, verso 11 diz, pois está escrito, como vive o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao nosso Deus. Jesus é reconhecido, será reconhecido de maneira mundial, internacional, diretamente por todos aqueles que virem a sua manifestação. Mas eu e você agora, quando entramos em contato com a mensagem de Jesus Cristo, precisamos tomar uma decisão urgente e decidir qual que é a posição que Jesus ocupa em nossas vidas. Como é que nós tratamos Jesus do ponto de vista da nossa crença? Deve haver também uma resposta que diz respeito à aceitação da sua pessoa. E é por isso que o texto diz que toda língua confessará. É impossível que você tenha um relacionamento com Jesus sem confessar, sem falar de Jesus, sem falar com Jesus. Você precisa falar de Jesus e falar com Jesus. Esse ato de confessar, de falar sobre Cristo, nós podemos e precisamos desenvolver o hábito de substituir nossas reclamações, nossas picuinhas, nossas mazelas, tudo que está errado na nossa cabeça. Precisamos reconhecer isso e deixar e abandonar isso de vez, porque, aleluia, se nós colocarmos e posicionarmos Jesus nos nossos comentários, Jesus na nossa vida, Jesus nas nossas prioridades, nós diminuiremos
o grau de negatividade, aumentaremos o grau de gratidão. Nós diminuiremos as reclamações, aumentaremos a adoração. Nós diminuiremos toda e qualquer maldade e até a força do pecado perderá o seu poder diante da manifestação do nome de Jesus em nossas conversações. Algumas perguntas eu diria para a gente encerrar agora. A primeira, você já chegou no lugar, um ponto da sua vida em se humilhar, um ponto da sua vida você precisa se humilhar e reconhecer que você precisa de salvação. Uma outra pergunta seria, você já reconheceu que todo pecado que você cometeu é muito pesado para que você leve sozinho? Você já reconheceu a inabilidade que você possui de produzir salvação para si mesmo? Por último, eu diria, você já chamou o nome de Jesus para a sua salvação? E essa salvação habita todas as esferas da nossa existência. Nós cristãos ainda precisamos buscar salvação. E eu digo do ponto de vista do nosso dia a dia. Tem dias que nós estamos afundando em uma coisa e a gente precisa de salvação naquela situação. E é a Jesus que nós recorremos, a ninguém mais. A você que me ouve hoje aqui. O texto de Atos 16:31 vai dizer: e eles disseram a ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tiago 4, verso 6 diz, mas Deus dá graça. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E por último, Mateus 18, verso 3, e Jesus disse, a menos que vós sejais convertidos como uma criança, não vereis o reino de Deus. Tudo isso converge para dizer a mim e a você que nosso reconhecimento, o que a gente faz com o nome de Jesus, com a aceitação dessa pessoa, desse Jesus, faz toda a diferença, tanto nessa vida, quanto na eternidade. Ao observar esse texto que Deus põe no meu coração para a gente refletir aqui hoje, eu quero encerrar pregando a você que a glória do nome de Jesus é a razão pela qual nós subsistimos na nossa fé. A glória do nome de Jesus, o resplendor desse nome é a razão que ainda sustenta a gente na crença do Evangelho. A glória do nome de Jesus, e não a reputação dos nossos líderes, não a reputação da igreja centenária que nós temos chamada Assembleia de Deus. Essa não é o sustentáculo da nossa salvação. O sustentáculo da minha e da sua salvação é a glória do nome de Jesus. É na glória do nome de Jesus que nossos pecados são perdoados. É na glória do nome de Jesus que nós resistimos às tentações do mal. É na glória do nome de Jesus que nós repreendemos as setas do maligno. É na glória do nome de Jesus que nós vencemos todas as tribulações. É na glória do nome de Jesus que nós triunfamos contra as infames ciladas do diabo. É na glória do nome de Jesus que nós perseveramos na fé mesmo em tempos de crise. É na glória do nome de Jesus que nós saímos do lodo do pecado e entramos na vida cristã. É na glória do nome de Jesus que nós perseveramos. Quantos anos? 10, 15, 20, quantos anos necessários até que Deus te chame. É na glória do nome de Jesus que nós perseveramos. É na glória do nome de Jesus que a nossa vida cristã permanece. E é na glória do nome de Jesus que você alcança os milagres que você precisa. É na glória do nome de Jesus que portas são abertas aos que creem. É na glória do nome de Jesus que enfermos são curados. É na glória do nome de Jesus que nós entendemos e nós vivemos uma vida cristã saudável e sadia. É na glória do nome de Jesus que mesmo diante da calúnia, da aflição e das tentações do mal, mesmo em face ao meu inimigo, mesmo em face a pessoas que me resistem, que não gostam muito de mim, por razões pessoais que eu nem sei explicar, é na glória do nome de Jesus que eu permaneço firme na fé, e eu deixo de lado tudo que me atrapalha, eu foco na glória deste nome, este nome poderoso, cujo esplendor reflete luz na minha alma, e me tira das trevas. É na glória do nome de Jesus que eu permaneço crente. A glória do nome de Jesus faz toda a diferença para a minha existência como cristão. Eu sugiro a você que nesse fim de ano, em que se aproxima o nosso Natal, você não fique impressionado ou desesperado com as sátiras, piadas ou brincadeiras que se fazem à personalidade e ao nome de Jesus. Não fique não. A sua experiência com este nome e a fé na palavra de Deus são maiores que qualquer piada feita por aí. E se você precisa de alguma coisa, você precisa de uma resolução, uma transformação, uma mudança,
uma virada na sua vida. Você me ouve aqui, você precisa que algo diferente aconteça com você. Você precisa sair deste lodo, desse abismo, essa situação difícil, esse poço que você se encontra. Eu sugiro a você que foque na glória do nome de Jesus. Há poder nesse nome para salvar quem quer que seja. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelos meus irmãos que estão aqui, ó Deus, e que possam ter uma necessidade, uma dificuldade para apresentar ao Senhor. Qualquer que seja esta dificuldade, nós apresentamos a Ti agora, ó Deus. Seja uma dificuldade financeira, um problema familiar, um problema, ó Deus, voltado às suas questões pessoais, existenciais, à sua personalidade, à sua mente, qualquer que seja, Deus, um pânico, uma depressão, qualquer que seja essa dificuldade, essa situação que necessita de superação, nós clamamos o nome de Jesus, porque o Senhor diz para a gente, em meu nome vocês expulsarão demônios, o Senhor disse, em meu nome falarão novas línguas, o Senhor disse, em meu nome, Jesus, nós chamamos teu nome agora. Pai, a toda pessoa que me ouve, que me assiste agora pela internet, Deus, nós clamamos o seu nome, Jesus, nós clamamos o seu nome, nós pedimos, Senhor Jesus, tenha misericórdia dessa pessoa e salva ele, ajuda ele a encontrar o caminho da verdade, ajuda ele a encontrar o Senhor como Salvador. Jesus, toca o coração dele agora e converte os pecados dele, converte ele, Jesus, de todo pecado, converte ele, Jesus, de todo pecado, convence ele, Jesus, agora da sua necessidade por ter um Salvador e declara ao coração dele agora que o Senhor é o Salvador, responsável pela vida eterna que ele vai ter em ti. Jesus, essa pessoa está passando um momento difícil, um momento, ó Deus, de muito temor, de muito medo, muita dor. Eu oro em nome de Jesus para que ele seja salvo, que ele seja alcançado, que ele seja transformado, seja abençoado agora, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Deus, que a glória deste nome tão lindo faça parte do nosso cotidiano e nós daremos ao Senhor mais e mais glória, mais e mais louvor, ao reconhecer o poder do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.